O Arquivo Público do Estado de Santa Catarina foi definitivamente criado no dia 28 de junho de 1960. Ao longo de mais de 50 anos de história, o Arquivo Público vem exercendo o importante papel de guardião e farol que ilumina a memória histórica, registrada em mais de 2.500 metros lineares de documentos, que remontam aos idos de 1703. São registros do Brasil Colônia e a relação do nosso Estado com Portugal. Do Império, guardamos reminiscências dos sonhos de liberdade e independência. Acalentada na alma de imigrantes que aqui chegaram nesse período. Da República, a busca da nossa autodeterminação. Nosso acervo se constitui num respeitável patrimônio documental, à disposição como fonte de pesquisa à produção científica e historiográfica. Por razões oftalmológicas e de saúde, obrigo-me a esta breve apresentação do material que consultei no arquivo do Serviço Histórico e Militar de Madrid, tendo em vista minha tese de doutorado. Por se tratar de uma documentação inédita, preferi não protelar mais a sua edição ante a impossibilidade física de completar pessoalmente o estudo histórico e historiográfico mais pormenorizado de tão ricos documentos. Desta forma, procedo à doação com seu contexto documental, a fim de disponibilizar sua divulgação e a sua integração ao acervo deste arquivo. Deixo aqui estas luminosas paisagens e projetos de construção, para que os pesquisadores e leitores possam levar adiante esta contribuição, enquanto conservo em minha memória a maravilha de havê-lo encontrado. Pessoas físicas e jurídicas são quem compõem e enriquecem o patrimônio documental. Hoje, o arquivo está vinculado à diretoria da Imprensa Oficial e Editora de Santa Catarina e possui duas gerências: Gerência de Gestão Documental e Gerência de Recuperação Documental. Gestão de documentos é um conjunto de procedimentos técnicos e operacionais referentes às atividades de produção, tramitação, uso, avaliação
e arquivamento dos documentos nas fases corrente e intermediário, visando sua eliminação ou recolhimento ao Arquivo Público do Estado. Para garantir essa função, são realizadas reuniões de capacitação do Sistema Administrativo de Gestão Documental. Também são promovidos cursos e visitas técnicas. Avaliação de documentos. É o processo de análise e seleção de documentos que visa fixar prazos para sua guarda ou eliminação. O ciclo de vida dos documentos podem ser visualizados em 3 idades propriamente ditas. Arquivo corrente, que são os documentos consultados frequentemente. Arquivo intermediário e arquivo permanente. Bom, a supervisão de destinação de documentos, ela atua com a gestão documental. E, basicamente, o trabalho que é feito aqui nessa supervisão é de aplicação da tabela de temporalidade de documentos, né? A tabela de temporalidade de documentos, ela existe para registrar o ciclo de vida do documento desde a sua produção até a destinação final, que pode ser a eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Este trabalho é importante para garantia da preservação da memória e redução da massa documental nos órgãos. Para sua eliminação, os documentos são avaliados de acordo com a tabela de temporalidade e publicado no Diário Oficial do Estado. Os documentos são fragmentados e doados à instituição beneficente para reciclagem. A Gerência de Recuperação Documental está estruturada em 3 supervisões que desenvolvem trabalhos voltados para a pesquisa. Para esses documentos serem consultados, é necessário utilizar determinada organização, como a paginação de volumes, quando todas as páginas são numeradas utilizando o lápis 6B. Registro no livro tombo. Os volumes recebem um carimbo contendo o nome da instituição, o dia em que foram registrados e um número sequencial ou de registro. Análise e codificação dos documentos. Nesta etapa, faz-se a análise para identificar os tipos de documento: ofícios, minutas, correspondências, cartas, telegramas, portarias ou atas. Após a análise, os volumes recebem uma etiqueta com informações que facilitam sua identificação e sua busca no acervo. O arquivo conta com instrumentos de pesquisa, destacando-se os índices que auxiliam no processo de localização dos volumes no acervo. Índice topográfico do acervo. Lista todos os documentos existentes no arquivo público, informando o tipo de documento, data, número de volumes, código recebido e número da estante onde ele pode ser encontrado. Índice onomástico. Como exemplo, temos o índice de diversos para governo do Estado, que informa o nome do correspondente que enviou o ofício para o governo, a cidade de onde veio a correspondência, a página e o volume onde pode ser encontrado. Ou o índice onomástico de imigrantes, onde consta o nome completo do imigrante, município onde reside ou pretende residir, a localidade, o ano em que chegou ao Brasil, número do livro, número do distrito e página. Índice de localização de fotografias, mapas e plantas. Este índice foi desenvolvido com o objetivo de informar a localização de fotografias, mapas e plantas dentro de volumes dos fundos que estão sendo organizados. As representações cartográficas digitalizadas são encontradas durante o processo de paginação de documentos encadernados. Todas as figuras cartográficas são digitalizadas. Nelas são incluídas a marca do arquivo e o verbete com as informações contidas no mapa. Transcrição paleográfica é a reprodução literal de documentos antigos. As transcrições são feitas quando os documentos manuscritos estão em péssimo estado e a leitura e manuseio ficam prejudicados. O Arquivo Público do Estado de Santa Catarina desenvolve outras atividades, entre elas exposições e visitas monitoradas. Compete a essa supervisão receber por recolhimento, transferência da gestão documental ou doação os documentos de valor permanente.
realizar pesquisa em diversas fontes da documentação acumulada nos acervos, de forma a atender às exigências da Norma Brasileira de Descrição Arquivística, NOBRAD. Orientar na descrição e no arranjo dos documentos, objetivando a recuperação da informação, o intercâmbio documental e a manutenção da organização dos acervos. Executar atividades relativas à emissão de certidão, transcrição e autenticação de documentos. Agendar, planejar e monitorar as visitas técnicas no arquivo público. Prestar orientação técnica aos órgãos da administração pública e privada, quando for solicitado. Eu costumo sempre trazer aos meus alunos, quando eu ministro a disciplina de gestão de documentos em arquivo, porque eu acho fundamental que os alunos possam vivenciar na prática o que a gente ensina teoricamente dentro de sala de aula. Eu gosto muito de trazer meus alunos aqui no arquivo público, porque é das visitas mais organizadas que a gente faz. O arquivo tem toda uma estrutura para receber a gente. Eles se organizam, a gente consegue marcar uma data, eles se organizam para esperar e a visita sempre é muito rica. A apresentação deles é sempre muito organizada, isso é muito bom para os alunos. A Biblioteca de Apoio do Arquivo Público foi criada no final da década de 70, com a contratação de pessoal habilitado para organizar o acervo, constituído basicamente por doações, quando se constatou que muitos livros sobre Santa Catarina não recebiam tratamento técnico adequado e estavam armazenados em vários lugares, dificultando a pesquisa. A ideia de agrupá-los deu origem à Biblioteca de Apoio, que conta atualmente com aproximadamente 7.000 volumes bibliográficos e também documentos cartográficos, iconográficos, obras raras, materiais audiovisuais e multimeios. Os documentos que integram o acervo do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina relacionam-se à memória cultural e histórica de determinada região ou de uma instituição. Atualmente, a Biblioteca de Apoio está informatizada, facilitando a consulta ao acervo. Cada pesquisador tem um registro que possibilita ao arquivo público um controle sobre os temas, o número de pesquisa, a quantidade de materiais consultados e os assuntos mais pesquisados. O supervisor de pesquisa retira o documento do acervo e disponibiliza ao pesquisador. O acesso à pesquisa é permitido a todo cidadão brasileiro ou estrangeiro, bastando preencher o cadastro de pesquisador. Bem, nesse ano de 2012, o Projeto Fortaleza Multimídia iniciou uma pesquisa chamada Acervo Documental sobre as fortificações na Ilha de Santa Catarina. O principal arquivo que nós estamos pesquisando é o Arquivo Público do Estado, onde os documentos mais valiosos estão armazenados. Essa parceria com o Arquivo Público do Estado foi fundamental para nós. Nós encontramos um acervo muito bem organizado, uma boa parte dele já digitalizado e disponibilizado na internet, inclusive a transcrição na íntegra de muitos documentos. Uma boa parte do material que nós mesmos fizemos a transcrição e a digitalização, nós vamos estar devolvendo ao Arquivo Público do Estado para que ele possa dar sequência nesse trabalho que ele já iniciou e que é fundamental de digitalização desse seu acervo e de disponibilização desses documentos à sociedade. O que facilitou bastante a pesquisa para a gente foi já estar disponível na internet os catálogos. Então a gente já fez a consulta antes de ir ao arquivo, né? O atendimento foi excelente, foram atenciosos, entenderam o que a gente precisava, os arquivos que a gente precisava consultar e disponibilizaram todos os livros de documentos, os documentos originais, os manuscritos, principalmente o livro dos engenheiros, que para o nosso projeto aqui está sendo um dos documentos, uma das fontes principais assim, para as informações sobre as fortificações aqui de Santa Catarina. O arquivo público, eu conheci o arquivo público nos anos 70. E aqueles fundos eu achei, puxa, que tesouro que tem aqui, isso é uma verdadeira mina. Aí com o tempo eu fui descobrindo as coisas que tinha no arquivo. Então o arquivo naquele tempo ele não tinha assim muita, assim, digamos assim, uma organização precisa. Hoje realmente eles estão bem organizados. Quando se vai lá para procurar alguma coisa, se a gente
sair descontente é porque realmente o documento não existe. O Laboratório de Conservação e Restauração foi criado em 30 de outubro de 1983 e trabalha com documentos que necessitam de tratamento para continuarem sendo consultados. De acordo com a procura temática dos pesquisadores, prioriza-se a restauração dos documentos relacionados a essas demandas para disponibilizá-los mais rapidamente no acervo. Cada documento que chega ao laboratório recebe um número sequencial que é anotado no volume, na ficha de acompanhamento. Inicia-se o processo de limpeza mecânica com o uso da trincha de pelo macio. Caso seja necessária a remoção de alguma sujidade mais resistente, é feita a limpeza com pó de borracha. Nesta etapa é feita a retirada de materiais como fitas adesivas e grampos e, em seguida, é realizada a paginação dos documentos conforme as regras da paleografia. Para a realização de banhos de limpeza, hidratação e desacidificação dos documentos, é necessário que sejam feitos testes de pH, verificando a acidez do papel e a solubilidade das tintas. Os documentos são protegidos por entretelas, onde é feito um esquema sanduíche. No primeiro banho, utiliza-se água deionizada e sabão neutro. Já no segundo banho, utiliza-se hidróxido de cálcio para diminuir a acidez do papel e aumentar a sua hidratação, tornando-o mais maleável e resistente. Ao retirá-lo do banho, colocam-se na secadora, separados por entretela e mata-borrão para secagem natural. Nos papéis que estão muito danificados, que quebraram pela ação da tinta ferrogálica, faz-se um reforço com papel japonês de espessura muito fina, utilizando a cola metilcelulose de pH neutro, processo este chamado de velatura. Caso o documento esteja bem resistente, é feito somente o processo de reforço nos rasgos e cortes e acrescentada a carcela. Os excessos do papel japonês e da carcela são recortados de acordo com o tamanho do documento. Após a restauração, os documentos são prensados para facilitar a sua encadernação. Atualmente, o arquivo público está substituindo as caixas arquivo de papelão pelas caixas poliondas, protegendo os orifícios com voal para evitar a entrada de agentes danosos ao papel. O Arquivo Público do Estado contou durante 27 anos com a Associação de Amigos, fundada em 3 de maio de 1985, durante décadas congregou em seu quadro de associados pessoas e instituições que se interessavam pela preservação e divulgação da memória do Estado, bem como promoveu e apoiou eventos na área cultural. Promoveu ainda publicações sobre a história de Santa Catarina e relacionadas com a arquivística, como, por exemplo, a revista Ágora, que foi fundada no ano de seu Jubileu de Prata, com o intuito de servir de órgão de divulgação do arquivo público e da memória catarinense. A partir do número 42, passou a ser publicada eletronicamente, juntamente com o curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Finalmente, com a sua extinção em 5 de junho de 2012, todo o seu patrimônio é transferido para o Arquivo Público, inclusive a responsabilidade da continuidade da publicação semestral da revista Ágora e a realização do Encontro Catarinense de Arquivos. Hoje, a Associação de Amigos do Arquivo Público do Estado está sendo extinta. Não vemos isso como um término, mas como um recomeço de uma nova e mais forte associação para nosso Estado. Vamos deixar aqui um apelo a vocês, jovens e novos profissionais da arquivologia, a criação de uma associação catarinense de arquivos para nosso Estado.